Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos ao vivo da Igreja de Nossa Senhora Aparecida e Santa Luzia, de Bocaina, São Paulo, para mais uma noite de espiritualidade preparada pela Legião de Maria. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria estejam sempre presentes em nossas casas, em nossa família e em nossa caminhada. Salve Maria! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Como já falamos na live anterior, para a Igreja, o mês de agosto é um tempo dedicado à oração, reflexão e à ação nas comunidades com foco nas vocações. Já celebramos e estudamos neste mês a vocação sacerdotal, familiar, focalizando a vocação do pai e da família. E hoje falaremos sobre a vocação leiga, sempre focalizando o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 14. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Para descrever a dignidade do apostolado, do serviço à Igreja, e demonstrar a sua importância para a Igreja, foi declarado que leigo são todos os batizados, não só aqueles que estão engajados no trabalho da Igreja, mas também aqueles que somente participam da missa, e também aqueles que estão afastados, à espera de um chamado, de um convite, ou seja, trazer o outro para a Igreja. Então, o dever e o direito dos leigos ao apostolado, ao trabalho, se originam da sua união com Cristo, onde Cristo é a cabeça e os leigos são o corpo de Cristo. Nos tornamos leigos pelo sacramento do batismo, no corpo místico de Cristo. Na confirmação, na crisma, somos robustecidos com a força do Espírito Santo. E pelo Senhor que somos destinados no sacramento da ordem, com padres e bispos, e ao povo leigo, que forma um povo santo. Na Eucaristia, somos alimentados para o amor. E no amor, que é a alma do apostolado, damos o testemunho de Cristo. O Papa Pio XII dizia que os leigos não só pertencem à Igreja, mas os leigos são a Igreja. São Mateus nos diz que nós, os leigos, o povo, os batizados, devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. O sal dá sabor, conserva os alimentos. Sendo sal e luz no mundo, seremos sinal na terra, sinal em nossas famílias, sinal no meio do ambiente de nosso trabalho, de lazer, na escola. E para ser sinal, para apresentar Jesus ao mundo, se temos que ser sinal, saibamos que há um só Senhor e um só batismo, unidade.
precisamos ter um olhar misericordioso no mundo. Saber que é o rosto excluído que está o rosto humano de Jesus Cristo. Às vezes, as exclusões começam dentro de nossa própria casa. Por isso, o primeiro campo de nossa missão é a nossa casa. No dom do Espírito Santo, nasceram as primeiras comunidades, nasceram as pregações dos apóstolos, que se tornaram anunciadores e testemunhas. Os leigos são chamados a viverem a santidade no mundo. Mas o que é santidade? Não é ficar de mãos postas no altar. Santidade é fazer a diferença e vivê-la no mundo, transformar, promover realidades diferentes, sair do comodismo. Sair do comodismo é sentir-se incomodado com a realidade e fazer alguma coisa para mudar essa situação. Não é fácil, não é de repente que acontecerá a transformação, mas em pequenas doses, um pouquinho por dia. Para que precisamos dos leigos na igreja? Para assumir serviços e mistérios, colocar a mão na massa, no trabalho e tornar a igreja consoladora, samaritana, profética, serviçal, maternal. Podemos afirmar sempre que a graça de Deus é sempre suficiente, nem a mais nem a menos. Mas podemos afirmar também que a saúde moral de uma comunidade católica depende da presença no seu meio de um grupo numeroso de apostolados que partilham do espírito do sacerdote, assegurando um estreito contato com o povo que tenha o controle da realidade. A segurança dessa comunidade resulta da perfeita união entre o padre e o povo, caminhar na mesma direção. E para que se tenha bons leigos, interessados, comprometidos, se faz necessário estar engajado em alguma organização apostólica, pastoral ou movimento, porque assim torna-se um molde de verdadeiro apóstolo, porque reúne oração, ação e formação. Cada um de nós tem uma vocação e é chamado individualmente por Deus a amá-lo e a servi-lo, a fazer um trabalho particular que os outros poderão fazer, talvez até melhor, mas nunca substituir. Só eu e mais ninguém pode dar o meu coração a Deus e executar o meu trabalho. Ser leigo é ter uma vocação pessoal, é ter o desejo de prosseguir a obra de Cristo, de ser outro Cristo, de servi-lo no mais pequeno dos seus irmãos. Jesus, ao se preparar para converter o mundo, rodeou-se de homens escolhidos e os instruiu, os encheu de seu espírito. Quando Jesus foi para o céu, o que teriam feito os 12 apóstolos se não tivessem rodeados de colaboradores, homens e mulheres, velhos e novos, crianças? Vamos contar uma pequena história. Uma vez, o Papa Pio X, conversando com um grupo de cardeais, perguntou: o que é necessário para salvar a sociedade? Um deles disse: fundar escolas católicas. Outro disse: multiplicar as igrejas. E ainda outro: formar mais padres. Então disse o Papa: o mais necessário é a existência, em cada paróquia, de um grupo de leigos, que seja virtuoso, instruído, resoluto e verdadeiramente apostólico, e que, unindo a palavra e a ação, deem o seu exemplo. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz por caminho
chamado a ser fermento, sal e luz, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Vamos ler um trecho da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Irmãos, eu, prisioneiro por causa da minha fé no Senhor, recomendo-vos que vivam de maneira digna do mandamento que Deus vos dirigiu. Sejam modestos, humildes, pacientes e tolerantes, manifestando assim que se amam uns aos outros. Esforcem-se para conservar a unidade que vem do Espírito, vivendo em paz uns com os outros. Vocês formam um só corpo e um só Espírito, do mesmo modo que a esperança para a qual foram chamados é uma só. Existe um único Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que está acima e atua através de todos e em todos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vejam, vocês, nós, juntos, formamos um só corpo. Somos um só membro, mas um só é o Senhor. Uma só fé, um só batismo. Temos na igreja tantos ministérios, tantos serviços, leigos trabalhando como cantores, catequistas, legionários, apostolado da oração, ministros, liturgia, limpeza e entre tantos outros. Mas um só é o Senhor, tudo para o Senhor. Se um sacerdote não tiver membros vivos, formados por eles, unidos a ele, o seu trabalho se reduzirá a dimensões insuficientes, pois há tanto serviço na comunidade e o padre sozinho não dá conta. Há mais de 50 anos, o Concílio Vaticano II abriu as portas da Igreja para os leigos. Nesta caminhada até hoje, tivemos avanços e também recuos. Houve fortalecimento nas ações dos leigos, aumento dos leigos para exercerem muitos serviços na Igreja. Existe uma outra passagem na Escritura, onde São Paulo diz que o corpo é um, embora tenha muitos membros. E como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Todos nós fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos bebemos de um único Espírito. Isto para dizer que existe muitos dons dentro de cada um, que formamos um corpo místico de Cristo. Precisamos viver uma igreja unida, que caminha unida. Não podemos ser um membro amputado, separado do corpo. Todos são importantes. Juntos seremos mais fortes. O campo é vasto, a messe é grande, mas os operários são poucos. A igreja nasceu para tornar todos os homens, sem exceção, praticantes da salvação. Somar forças gera unidade. A missão da igreja começa da porta para fora. A missa começa na bênção final. Para que possamos agir lá fora, o chamado é divino, o chamado é de Deus. O que alimenta a alma de todo apostolado é a Eucaristia. Por mais capacitado que sejamos, sem a Eucaristia não somos nada. Antes de partir, Jesus disse: Ide pelo mundo e anunciai o Senhor, anunciai os ensinamentos. Essa é a nossa missão como leigos. Nossa missão é semear a palavra de Deus e dar testemunho. Ceifar é missão do Senhor. O Salmo 126 diz: Aqueles que semeiam entre lágrimas, na alegria ceifarão.
O ministério, o serviço que Deus colocou para você, não deve ser um mar de lágrimas, mas de alegria e de sorrisos. Os serviços confiados aos leigos indicam a criatividade do Espírito Santo. Por isso, não devemos nos fechar ao chamado da comunidade. Você, meu irmão e minha irmã, já foi chamado para algum serviço na comunidade? Já se ofereceu para fazer parte de alguma pastoral? Pois sinta-se convidado. A igreja quer contar com você. E para terminar a nossa live, ouçamos as palavras de Santo Antônio. Cessem as palavras e comecem as obras. Queremos, mais uma vez, usar as palavras legionárias para fazer um convite. Venha, traga seu pouco talento e nós lhe ensinaremos a usá-lo, por intermédio de Maria e para a glória de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lembramos que amanhã estaremos ao vivo com mais um momento especial de espiritualidade. Peçamos que Jesus, em sua infinita misericórdia, nos abençoe e proteja nossas casas e nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite e salve Maria. Salve Maria. Formosa como o sol fulgurante na serra.